Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre vida cristã. Amém? Amado, nós só damos valor àquilo que não temos, não é mesmo? Aquilo que é difícil, mas todos têm coração e sentimento. Consideração, amado, não é uma virtude, não. É uma obrigação de todos nós. Amados, muitas pessoas acham que cristãos não vivem a vida. Isso é engano deles. Cristãos vivem uma vida abundante, sem fantasias, vivem um livre-arbítrio conforme a vontade de Deus. Amado, o livre-arbítrio ou escolhas são as decisões que determinam onde você quer chegar, não é mesmo? O livre-arbítrio e as escolhas é que vão determinar onde você quer chegar. Para Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Pense nisso. Jesus, ele é a razão do meu viver. Hoje eu vivo uma vida abundante conforme os princípios de Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus, amém? A verdadeira vida cristã. É fácil viver a vida cristã, é fácil. É só abrir seu coração, entregar sua vida ao Senhor, confiar nele, mais ele fará. É a vida sem fantasia, sem orgias. É a vida que agrada a Deus. Agrada o eterno Criador em que nós cremos. Ele é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. É Deus que está presente em todo lugar, é Deus que tem todo o poder. E é Deus que tem toda a ciência e ninguém explica Deus. Amados, não há limite para a ação deste Deus. Porque Ele é Senhor sobre tudo e todos. Ele é o único e verdadeiro Deus. Antes dele não houve. E depois também não haverá outro Deus. Deus, ele é incomparável, ele é o Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, exaltada é o nome do nosso Deus. Amado, ao fazer surgir todas as coisas, cada um da sua forma, beleza e função, Deus resolveu criar um ser especial, um ser que pudesse pensar, sentir e entender. Deus criou, conforme aqui o fundo, a chuva, a natureza. E Deus criou um ser especial, o ser humano, eu e você, para pensar, sentir e entender. Os animais, eles são irracionais, mas nós somos racionais. De toda a criação, só o ser humano, só nós que somos racionais para sentir e entender as coisas de Deus. Um ser espiritual e físico, ao mesmo tempo com a capacidade de criar semelhança ao Deus Criador. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amada, essa criatura que Deus fez seria tão especial para o Senhor que Ele deu a sua própria imagem. Ele fez com tanto amor que Ele desejou tê-los como filhos e filhas. Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança, como filhos e filhas dele. Então Deus, com o seu poder, Ele criou o ser humano. Ele me criou, Ele te criou. Então até quando, amados? Até que ponto somos livres para fazer o que queremos? Vamos meditar, né? Vamos aprender a respeito da soberania de Deus e o livre-arbítrio, a livre escolha que Deus nos deu. Para entendermos isso, precisamos primeiro conhecer quem é Satanás. Quem é Satanás? Satanás era um anjo ungido do Senhor, um querubim, que se orgulhou e achou que poderia ser igual a Deus. A Bíblia relata, então, Satanás tem algum poder. Seu poder não existe se comparado com a onipotência divina. E ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas.
Então o diabo luta, amado, para conquistar o homem e a mulher, tentando em suas fraquezas, porque sabe que Deus deu ao ser humano a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A humanidade toda tem a consciência de quando está errado, sabe quando está sendo tentado, bem como de suas fraquezas. Todos nós sabemos quando fazemos alguma coisa errada, sabemos das nossas fraquezas, sabemos que somos tentados. Então não devemos nos entregarmos às tentações. Vigiai e orai para não cair em tentação. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amado, toda tentação ela é proveniente da vontade e fraqueza humana, não é mesmo? E a tentação nunca é maior que as pessoas suportam, porque Deus dá força para vencê-lo. E o homem tem condições de escolher o bem e o mal. Deus sabe até onde nós suportamos, mas Satanás também sabe, mas ele quer colocar o fardo pesado, escravizado para nós. Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, conforme João 8,44, que tenta enganar as pessoas, seduzindo com astúcias e engano. Ele é enganador. Sua principal estratégia é levantar dúvidas, tentar nossos limites, como quis, até com o próprio Senhor, lá no deserto, conforme Mateus 4,1. Ele colocou dúvidas: se tu és filho de Deus. Sabendo, amado, que o diabo está derrotado e será totalmente derrotado, mas quer prejudicar vidas que são amadas por Deus. Ele acha que o cristão não tem vida, não vive a vida abundante, é engano dele. Nós temos vida abundante conforme João 10,10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, ou vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. E pessoas são enganadas, acham que cristão não tem uma vida alegre, uma vida boa. Tem sim, só que a nossa vida, a nossa alegria não é como a que o mundo oferece, os prazeres da carne, regado de bebida, de drogas, de orgia, prostituição, não. Não é a alegria de momento. A alegria do cristão ela é espontânea. Ela está no coração, nós somos alegres sempre. Existem pessoas, né, que a alegria está no carnaval, no São João, na virada do ano. Todas essas festas são regadas de álcool, droga, prostituição, orgias. E é passageira. E a vida do cristão não, ela é longânima. É até a eternidade. Amém? Sabemos, amado, que o diabo está derrotado e será totalmente derrotado, mas quer prejudicar todos que são amados por Deus. Ele quer colocar na nossa mente que a gente não tem a vida boa. Tem sim. A melhor vida hoje é de um cristão. Ele não se importa com bens materiais. Ele se importa com a presença de Deus. A presença de Deus é que nos basta. Amém? Amado, o inimigo está tentando te enganar. Sujeitar pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não vive essa vida de engano, de fantasias. Cuidado com as mentiras do diabo. Agora vamos saber quem é o homem. O homem e a mulher, amado, além de todos os privilégios que receberam sobre as outras criaturas, ganharam a capacidade de escolher, de fazer escolha, do livre-arbítrio. E o entendimento para saber o que pode e o que não pode fazer, bem como as suas consequências. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos também das consequências. Deus perdoa pecados, mas não livra ninguém das consequências. Mas até então o homem e a mulher não haviam provado do proibido. Só conheciam o que era permitido. E quando provaram do bem e do mal, de abrir os olhos e passaram a ter consciência do que realmente é o mal e o bem, sentindo suas consequências. Quando Deus colocou o homem ali no jardim do Éden, Eva e Adão, eles viviam como os animais. Depois que eles comeram do fruto, do bem e do mal, foram abertos a mente deles.
Eles eram irracionais, mas depois que comeram aquele fruto se tornaram racionais. Tiveram raciocínio de saber o que é o bem e o mal. E eles viram que eles cometeram um grande erro, desobedeceram a Deus. E vieram as consequências, morreram espiritualmente. Se afastaram de Deus. Mas Deus sempre pôs diante do ser humano os dois lados. Seus resultados, as bênçãos e as maldições, como escolhas, livre-arbítrio. Deus sempre colocou os dois lados. Lá em Deuteronômio tem as bênçãos e as maldições. As bênçãos, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos de Deus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará e em todas as nações de passar será abençoado você, sua esposa, seus filhos, filhos dos seus filhos. Mas se não obedecer, é tudo oposto, virá maldições sobre você, sobre sua esposa, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sempre aos dois lados, céu e inferno, bem e o mal, Deus, Satanás. Aí cabe a você escolher e saber que o soberano Senhor é dono de tudo e de todos. É Deus que é dono de tudo e todos. Satanás não é dono de nada, ele roubou de Adão. Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou isso aqui, olha o fundo aqui, ó. A chuva, as matas, tudo que há nos céus e na terra foi criado por Deus. Amado, o ser humano é dependente de Deus, porém age sem um consentimento divino. Contudo, somente com o sentimento do homem é que Deus perdoa os seus erros, transformando a vida. O homem tem que ser 100% dependente de Deus, mas aquele que quer ser independente. E depois que ele peca, depois que ele vive a vida de pecado, só ele agora pode buscar de Deus. Só ele, outra pessoa não pode buscar por ele. Ele tem que se arrepender. Conforme 2 Crônicas 7,14, Deus falou àquele povo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus foi bem claro. Ao homem que desobedece a Deus, que vive os prazeres da carne, precisa se arrepender de seus erros. E Deus perdoa. Agora tem que se humilhar, tem que buscar a face de Deus. Mas até hoje o homem e a mulher não aprenderam a usar o dom de escolher o que recebemos de Deus e muitas vezes buscam o mal com a própria vontade. Tem pessoas que sabem que aquilo é mal, que aquilo agrada a Deus, mas faz a vontade da carne. A prostituição, por exemplo, o álcool, as drogas. Eles sabem que isso aí não agrada a Deus, todos eles sabem disso, mas procura satisfazer o seu desejo. É uma alegria de momentos, é um prazer de momentos. Quando surge a consequência, querendo colocar a culpa em Deus, não é mesmo? Tem pessoas que ainda culpam a Deus. Lembra de Adão e Eva? A culpa foi o Senhor que me deu essa mulher. A culpa foi da serpente. As pessoas entram no mundo das drogas, do álcool, para satisfazer ali momentos de alegria. Aí vem as consequências mais tarde e vai culpar Deus. Amado, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus te deu a escolha do conhecimento do bem e do mal. Reconhecendo a soberania divina, ao precisar de socorro. Ainda bem que Ele é misericordioso. Quando você busca, você encontra. Buscar-me-ei, vos acharei, quando buscar todo o vosso coração. Amado, o pecado original, habitado em todo descendente de Adão e Eva, é a tendência para o mal, mas Deus deu provisão enviando o seu Espírito Santo, para que não vivamos segundo a vontade da carne e tenhamos penhor do Espírito Santo. Deus deu o livre-arbítrio, a escolha, para que você viva. Você vai escolher. Ele colocou os princípios. Você sabe qual é a vontade de Deus, sabe qual que não é. Sabe o que agrada e o que não agrada. Então a tendência natural seja para a maldade. O ser humano quer viver a vontade da carne, achando que a vida cristã
Não é vantajosa, vantajosa são as dos prazeres da carne. Isso é engano de Satanás. A pessoa que vive desse jeito, ele é escravo de Satanás. Praticar o bem com a ajuda de Deus é capacidade para isso. Nós precisamos viver a plenitude de Deus, a obediência a Deus. Você está lutando contra o mal, amado? Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Temos que lutar. Vença o mal com a ajuda de Deus. Você por si próprio não consegue vencer o mal. O homem por si próprio, ele não vence o mal. Só vence o mal se ele sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Quem é Deus? Nós precisamos conhecer Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Os cristãos sabem que não vivemos mais no tempo da lei, mas debaixo da graça de Cristo. Ainda bem, pela misericórdia de Deus, nós vivemos pela graça. Se fosse pela lei hoje em dia, coitado de nós. Coitado de nós. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, se fez carne e habitou em nós. Através de Jesus. E outra coisa, não nos deixou órfãos. Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para estarmos juntos, Ele nos guardando, nos direcionando. Por isso, amado, não é necessário estabelecer limites ou prisões para manter o crente no caminho, pois vivemos numa nova aliança, em que as leis são escritas em nossos corações, podendo sentir o desejo de obedecer, não apenas tendo conhecimento do certo e errado. Nós temos discernimento, nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. A única diferença entre o cristão e o não cristão é isso aí, que nós temos discernimento. Quantos prazeres, o nosso prazer é melhor, o nosso prazer é no Senhor, enquanto os prazeres da carne fazem a vontade de Satanás. E nós fazemos a vontade de Deus. Então é melhor andar como cristão, sabemos qual a direção. A nossa direção, o nosso pensamento maior é a vida eterna, se será no céu ou no inferno. Amado, como crentes, acreditamos que podemos nos disciplinar para praticar o bem através dos atos de piedade e obras de misericórdia, com a ajuda de Deus. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por isso estamos alegres, por isso estamos aqui. A nossa alegria não é passageira não, amado, é constante. Buscamos não praticar o mal, zelosamente, praticar o bem e observar as ordenanças de Deus, sempre crendo na vitória por meio da vida disciplinada. O cristão, ele vive essa vida abundante, vida de disciplina, como um bom filho, filho obediente. Amado, há um mistério com relação à soberania divina que só podemos compreender por meio da fé. É através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O cristão tem fé da existência de Deus. Nós não conhecemos Deus fisicamente. Ele vê através de Jesus. Então nós precisamos permanecer com essa fé. Racionalmente é incompreensível um Deus soberano permitir catástrofes e desastres que causam infelicidade de tantos. Muitas pessoas questionam a Deus por que essas catástrofes, por que esses desastres. Nós não podemos questionar a Deus, isso aí pertence a Ele, Ele é o Criador de todas as coisas. Por que Deus permitiu José do Egito ir para ser lançado em uma cova? Por que Deus permitiu José do Egito ser preso? Por que Deus permitiu José do Egito ser caluniado? Deus sabe todas as coisas. O final que ele foi o governador do Egito. Por que Deus permitiu Jó passar pelo que passou, sendo um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus? Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu todos os bens. Por que Deus permitiu isso? No final, Deus restituiu tudo a Jó, família e bens. Então Deus sabe todas as coisas. Não devemos questionar Deus. Mas as coisas encobertas, meu amado, pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós.
O que não nos foi revelado, não adianta questionar a Deus. Pertence a Ele. O que Ele quis nos revelar, Ele nos revelou. Lá no Apocalipse, Ele mandou o João escrever. Olha, escreva isso aí. Mostra para esse povo. Aí houve um momento que falou, ó, não escreva isso aí. Então houve coisa do Apocalipse que não permitiu revelar. E houve coisa que precisou revelar para cada um de nós. As coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a nós, porque Deus já nos revelou. Conforme Deuteronômio 29:29. Amado, melhor do que questionar a Deus é pedir-lhe que nos faça entender os seus propósitos. Saber porquê e não o porquê das fatalidades da vida. Só buscar sabedoria e discernimento de Deus. Nós vamos entender o porquê tudo acontece. Agora mesmo aqui no fundo está chovendo, daqui a pouco vai estar sol. Nesse momento aqui, onde eu estou gravando, está frio, eu estou aqui de blusa. Daqui a pouco vai vir o sol, vai vir o calor. Isso aí pertence a Deus. Não é mesmo? Amado, Deus é Senhor sobre tudo o que acontece. O bem e o mal. A maldade não é da vontade de Deus, não é. Mas pode ser uma consequência da vontade do homem, sendo permitido por Deus para que o bem maior, que na maioria das vezes não entendemos, até que o desenrolar dos tempos percebemos que nada sai do propósito divino e há tempo para tudo isso, conforme Eclesiastes 3:7. Há coisas que Deus permite, porque é um propósito dele. Eu, para estar aqui hoje gravando esse vídeo, Deus permitiu que muitas coisas viessem a acontecer em minha vida, senão eu jamais estaria aqui gravando esse vídeo. Aconteceram coisas que só a misericórdia de Deus mesmo em minha vida, para poder estar aqui hoje falando de Deus, servindo a Deus. Você percebe a soberania de Deus em sua vida? O dia que você perceber, o dia que você se entregar ao Senhor, você vai ver que tudo que acontece na sua vida é propósito dele, tudo. Portanto, deixe o Senhor estar acima de tudo em seu viver, 100%, seja 100% dependente do Senhor. Amado, foi com muito amor que o Criador deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio. E não seria justo o Senhor viver a impedir as consequências originárias da escolha humana. Deus, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa. Só que Ele não nos livra das consequências. Todo pecado tem consequências. Ele nos perdoa, mas não livra ninguém das consequências. Amado, quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, recebemos uma nova vida, conforme 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura, é a regeneração. Ele foi regenerado em tudo. Aquela alegria de fantasia que ele tinha, não tem mais. Hoje a alegria dele está no Senhor. A nossa alegria hoje está no Senhor. Não precisamos mais drogar, alcoolizar, prostituir. Nada disso. Basta viver os princípios de Deus. Deus é o Todo-Poderoso e Criador. E a humanidade foi criada segundo a imagem do seu Criador e com liberdade para escolher. Deus nos escolheu, nos formou conforme sua imagem e semelhança e nos deu livre-arbítrio para escolhas. Infelizmente a raça humana escolhe o que é ruim e tem sofrido as consequências disso. E o Deus soberano, pelo seu amor ao ser humano, se interfere quando este permite conhecer o senhorio divino em seu viver. Olha só. Deus, pela sua misericórdia, ainda permite uma nova chance. Basta se arrepender. Pelo seu amor. O amor dele é tão grande, amado, que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha a vida eterna. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Somente sob a direção de Deus você pode ser livre. O homem por si só ele não pode ser livre. Só mesmo pelo amor de Deus. Portanto, valorize o que você tem, por ser importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu interior, achando às vezes que não é ninguém. Eu venho aqui falar do amor que você tem, pois Cristo está em você, o Espírito Santo está em você. Creia nisso.
Amém? Tem esse livre-arbítrio. Não fica aí sofrendo angústia e dor. Não vive aí no fundo do poço, enterrado aí na lama, nos vícios das drogas, do álcool, da prostituição, desse mundo de fantasia, achando que não tem mais jeito. Valorize o que você tem, amado. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Agora nós vamos ouvir um louvor. Medite também nesse louvor. Valorize o que você tem. Você é um ser. Você é muito importante para Deus. Amém? Medite nesse louvor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Não é possível, né? Então medite nesse louvor para fortalecer mais a sua fé em Deus e valorizar. Não fique cabisbaixo. Não fica achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Valorize o que você tem. Você é um ser especial. Você é um ser importante para Deus. Amém? Medite nesse louvor. Isso é o mover do Espírito Santo que faz isso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é. Valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém. Não viva mais um mundo de fantasia. Viva uma vida cristã, com o Espírito Santo na direção. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graças, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço, Pai, por o Senhor me escolher e me formar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Peço que o Senhor doce amado Espírito continue na direção da minha vida, na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Vá de encontro a essa pessoa e que ele também venha reconhecer que ele também foi feito conforme a sua imagem e a sua semelhança. Que ele também foi escolhido do Senhor e que o Espírito Santo do Senhor também poderá habitar nele se ele se entregar ao Senhor. Que seu Espírito Santo venha convencer essa pessoa de abrir seu coração, entregar a ele e o Espírito Santo poder habitar nele. E ele venha reconhecer que ele é valorizado por ti. Venha reconhecer que o Espírito Santo pode habitar nele e mover essa pessoa. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que está fazendo, e creio que muito será feito por cada um de nós. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltar é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amados? É isso aí. Conforme esse louvor, conforme essa palavra, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você tem valor, valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Para isso, basta apenas obedecê-lo. Viver os princípios, seus estatutos, conforme Deuteronômio 28. Não viva mais uma vida de fantasia. A vida de fantasia você precisa estar envolvido no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, de entorpecentes. Viva a vida conforme Deus está te dando, com o mover do Espírito Santo. Você não precisa nada disso. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Escolha o Senhor, entregue o seu coração. Pai, Deus é bem claro, buscar-me ele, eu acharei quando buscar todo o vosso coração. O dia que você buscar o Senhor com todo o seu coração, você vai ter essa plenitude, você vai ter uma vida cristã. Vai poder andar alegre em todas as áreas, em todo lugar. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha viver essa vida abundante do Senhor. Seguir ao Senhor. Cuidado, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Não se deixe ser enganado por ele. Viva a plenitude do Senhor, medite Deuteronômio 28. Será feliz você, sua esposa, seus filhos, os filhos dos seus filhos.
Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Bom dia.